Mais um vídeo aqui com conteúdo sobre dados para vocês, mas hoje, como prometido, eu vou estar falando sobre um assunto aí que está mais à tona, que é sobre a inteligência artificial e uma das ferramentas aí que mais chocaram aí o mercado, que foi o ChatGPT. Eu vou estar explicando um pouco como ele funciona, tá? E para explicar como o ChatGPT funciona, eu tenho que explicar alguns conceitos antes de inteligência artificial, principalmente de redes neurais, tá? Que é o conceito aí que está por trás do funcionamento aí do ChatGPT em específico, tá? Então, basicamente, o vídeo de hoje vai ser separado em uma explicação um pouco histórica e teórica também sobre redes neurais, e depois, entendendo esse conceito de redes neurais, a gente vê aí o caso do ChatGPT 3, tá? Porque já foi desenvolvido o ChatGPT 4, mas ele é uma versão paga, então a versão que você tem acesso hoje, que é gratuita, é o ChatGPT 3, 3.5, se eu não me engano, tá? Mas o 4, que é mais avançado, segue a mesma lógica de construção, o mesmo conceito, mas os números, assim, né, os parâmetros que ele aceita é muito maior no ChatGPT 4, tá? Então, estou aqui com dados do ChatGPT 3. Então, antes disso, antes de começarmos, eu queria só me apresentar para você aí que não me conhece ainda. Meu nome é Lucas Dias, eu sou consultor de dados. Eu criei o projeto Data Night visando eh, oferecer um conteúdo de qualidade e de maneira gratuita aqui no YouTube e no Instagram. Então, a gente está no Instagram também, é @dataandnight. Tá na descrição do vídeo aí também, então não esquece de seguir a gente no Instagram, curte o vídeo aí, por favor. Também, para fazer essa comunidade crescer, tá? Pedir por favor, porque é um favor, assim, eu estou fazendo algo a favor do seu conhecimento e peço um favor em troca, o compartilhamento, pode salvar o vídeo também e, muito importante, se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreva no canal e siga a gente lá no Instagram, para você não perder nenhum conteúdo e fazer com que essa comunidade cresça. Por último, eu deixo também o Pix aqui meu, pessoal, tá? E se caso houver algum incentivo aí referente ao Date Night, pode ter certeza que eu vou estar aplicando esse recurso financeiro para melhorar o equipamento ou assinar alguma coisa e estudar bem ela, sabe? Assinar algum conteúdo aí informativo, depois passar aqui para vocês, tá bom? Deixo o Pix aqui na descrição também. Então, vamos lá. Primeiro, montei uma apresentação com aproximadamente aí 15 slides, mas vou tentar correr aí por todos sem muita enrolação, tá? E para quem, eu acho que a maioria já viu, inclusive se você clicou nesse vídeo, provavelmente você já ouviu falar sobre o ChatGPT, mas o ChatGPT, ele é uma ferramenta de inteligência artificial criada pela empresa OpenAI, tá? Que assim, meio que foi fundada pelo Elon Musk e várias outras pessoas, mas o Elon Musk já saiu faz algum tempo da empresa e eles, né, essa empresa ela bombou mesmo aí para o público com com a liberação aí do uso do Chat GPT-3 para o público de forma gratuita, né? Então por isso que ficou toda essa fama e aí o pessoal foi ver, já existem várias outras ferramentas de inteligência artificial também. Então, vamos lá. Então, já expliquei um breve resumo do que é o ChatGPT, né? Uma ferramenta aí que o pessoal tem falado muito, mas conceitualmente, né? E mais explicando aí de maneira um pouco mais técnica o que é o ChatGPT. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial conversacional que é capaz de conversar de forma inteligente com o humano, tá? Então, ele é um modelo, existem vários modelos de inteligência artificial e várias aplicações, tá? O ChatGPT, a aplicação dele é realmente ter um diálogo de forma inteligente com o humano, assim, de forma inteligente e coesa, né? Coerente com o que o humano está perguntando ali. Ah, mas a inteligência artificial, ela não foi criada, tipo, esses dias, tá? ChatGPT apareceu aí, mas ele é fruto de muito estudo que já tem sido realizado há algum tempo. Então, já fazem aí mais ou menos 80 anos que há registros de estudo da inteligência artificial, mas o modelo conversacional, nessa aplicação conversacional, ela se mostrou mais difícil de se obter.
Quais são as outras aplicações? Reconhecimento de imagem, reconhecimento de som, ah, de imagem, a gente usa nossa digital, né? Isso é basicamente um reconhecimento de imagem também. O Google Maps ou Waze são inteligência artificial, tá? Semáforos inteligentes, ele, né? O próprio nome já diz. Tem um monte de outras aplicações. Elas não são tão, como eu posso dizer? Elas não são tão, assim, assustadoras ou não impressionam tanto como o ChatGPT, mas elas utilizam já a inteligência artificial, tá? São classificadas como inteligência artificial. Então, por que que o modelo conversacional era mais difícil? Porque a nossa linguagem natural, né, independente do idioma, a linguagem humana, como nós nos comunicamos, ela é cheia de variantes, cheia de nuances, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, uma palavra atrás, assim, a ordem das palavras, ela pode fazer total diferença numa frase. É isso. É muita coisa que se pode variar na nossa linguagem. E para o computador ler isso, entender isso, é muito complexo. Por isso, um primeiro ponto do porquê esse modelo conversacional era tão difícil. Não é preciso como um cálculo matemático, tá? Então, você vai ver que a linguagem de programação é muito atrelada a exatas, enfim, a matemática no geral, né? Porque a linguagem do computador, ela se dá muito bem com essas ciências exatas, com o que é exato, né? Quando tange a nossa linguagem, que é uma coisa bem, que varia muito, às vezes subjetiva, a nossa, o computador, ele sempre vai precisar de alguma lógica, de alguma regra para entender aquilo. Então, imagine quantas variações, quantas regras você iria ter que criar para realizar um diálogo com um humano, né, de forma inteligente. Não é coisa fácil. E, último ponto, a nossa linguagem ela é ligada a algum contexto. Então, uma frase, ela pode ter diferentes sentidos dependendo do seu contexto, se ela é acompanhada por tal coisa, ou depois tem um outro contexto. Uma frase ou uma palavra, elas podem ter vários sentidos dependendo do seu contexto. Então, o ChatGPT ele não só analisa uma palavra, né, separadamente do todo. O ChatGPT ele tem que analisar palavra por palavra e também o todo, né? Tem que analisar as partes e o todo. Então, isso entra muito, como o ChatGPT opera, entra no conceito de redes neurais. Então, qual é a resposta para o que está por trás do ChatGPT? Bom, em termos de conceito, é o conceito de redes neurais, que vem aí acompanhado também de aprendizado de máquina, aprendizado supervisionado ou não supervisionado, outros conceitos, tá? Mas o grande mesmo, a estrutura do ChatGPT é baseada em conceitos de redes neurais. Então, vamos falar um pouco mais sobre redes neurais. Bom, como eu falei, há 80 anos já vem se estudando bastante aí a inteligência artificial e teve aí um pesquisador espanhol, Santiago Ramón y Cajal, que teve uma grande contribuição para a inteligência artificial. Ele basicamente deu o start, né? Ele descobriu a estrutura do nosso cérebro, descobriu como é interligado aí as conexões dos nossos cérebros e viu que essa estrutura ela é composta por neurônios e conexões. Neurônios que conectam entre si, tá? E transmitem informação. Na verdade, transmitem sinais elétricos entre si, e esses sinais elétricos, eles armazenam algum tipo de informação, tá? Como o Santiago fez esse estudo, ele fez experimento com ratos, né? Pegou o cérebro e repartiu, e passou uma tinta, assim, acredito que uma tinta para demarcar esses caminhos aí, que eu posso falar, né? No cérebro, e né, foi tirando várias camadas, assim, para ver como realmente é a estrutura. E aí tem algumas fotos aí que vocês podem ver da pesquisa desse cientista. Então, basicamente, a nossa cabeça é uma rede neural, é uma rede de neurônios, tá? E como a gente... E aí fica a questão, né? A gente quer criar uma inteligência artificial, a gente quer que uma máquina opere ou uma nossa cabeça opere.
Então, o pensamento lógico é criar uma estrutura parecida. Então, aqui uma imagem de um neurônio, tá? É uma forma aí, ilustrativa aí que estão presentes nos livros aí de biologia, de medicina. Mas basicamente ele tem um nó, a gente chama de nó na inteligência artificial, né? Mas um nódulo e as conexões, tá? Basicamente composto por isso. E aí, a grosso modo, transcrito aí para uma ilustração mais matemática, tá? Mais exata, a gente tem aqui um nódulo representado por uma bolinha e tem uma conexão de entrada e conexões de saída. Muito importante isso. Tem o input e o output. Então, eu estou analisando o neurônio separadamente, tá? O que que como que eu vou, primeiro, assim, conectar neurônios, assim, e vários caminhos, ah, já é um pouco complexo, mas como que eu vou transmitir a informação certa, né? Como que eu vou realizar o aprendizado dessa máquina? Então, os cientistas de computação, né, já aí trabalhando com inteligência artificial, teoricamente, eles pensaram em atribuir pesos, tá? Atribuir, não só teoricamente, mas praticamente, atribuir pesos para a conexão, para as conexões em geral. Então, o que você vê aí nessa ilustração da direita é um nódulo, tá? A gente vai chamar aqui de nó, tá? Agora, o nosso central é o nó e tem as conexões. Então, ele está recebendo um sinal, tá? Vamos lembrar aí que os neurônios se conectam por sinais elétricos. Vamos fazer a mesma analogia. Ele está recebendo um sinal de peso 3. E ele tem conexões de saída que, quando receber esse sinal de peso 3, ele vai ter uma conexão que vai enviar um sinal de peso 5 para um determinado nó, de um peso 1 para outro nó, e de peso 9 para outro, tá? E aí, você pode imaginar vários nós se conectando e transmitindo sinais aí de diferentes pesos. Então, quando eu tenho uma entrada do peso 3, eu espero chegar numa solução ótima, ia falar já no português meio espanholado aqui. Mas eu quero chegar numa solução ótima, tá? Então, imagina aí que talvez minha equação seja de maximizar esse valor. Então, chegou o peso 3, o próximo caminho, pela lógica aí, se eu quero maximizar um valor, seria o número 9, tá? E aí, atingindo um outro nó, poderia ali ter outros valores, ou sempre a minha rede neural, ela, depois de treinada, ela sempre vai tentar chegar aí na solução ótima. Antes de treinada, minha rede neural não sabe muito o que fazer, ela nem tem muito definido esses pesos antes de ser treinada. Esses pesos, eles são adotados depois do treinamento, porque aí ela, adotando esses pesos, é como mapear o caminho que eu tenho que fazer para alcançar determinada resposta, tá? Esses seriam os guias aí da minha rede neural. Então aí, imaginando aí vários neurônios, agora analisando o todo, tá? Não só a parte que é o neurônio só, analisando a nossa estrutura aí cerebral, neurônios conectados e se comunicando por sinais elétricos, a gente vê um diagrama de rede neural, Deep Neural Network, né? Também utilizam esse termo deep, que é profundo em inglês. Basicamente, esse diagrama, você vê aí os meus nós aí de entrada, né? A minha input layer é a minha camada. Uma camada, ela vai ter vários nós, tá? E também elas vão se comunicar entre si por meio das conexões. Então, eu tenho meus nós minha camada de entrada, e no meio, essa parte verde, seriam as minhas camadas aí a minha camada da rede neural. É ali que vai acontecer todo o processamento, tá? Todas as conexões vão se ligar entre si e resultar na minha camada de saída, na minha output layer, tá? Então, input, output e a parte do processamento no meio, essa é a estrutura de uma rede neural. Também, redes neurais é chamado de modelo reacionário. Por que reacionário? Porque quando você dá um input, ele já automaticamente vai tentar te retornar um output. Ele vai reagir àquele input, processando e calculando qual é o output correto aí, ou esperado, né? Depois de treinado. Por que eu enfatizo depois de treinado? Porque, cara, para o ChatGPT dar certo, e tem um bordão que eu gosto de falar para a inteligência artificial,
o ChatGPT dar certo, ele deu muito errado. No começo, ele deu 100% errado, porque assim, não tem como você ter uma inteligência artificial sem treinamento, sem ela ter aprendido, entendeu? Não tem como você ter uma inteligência sem aprendizado. Isso se aplica para computador. Então, o ChatGPT, ele pegou um monte de dados da internet, desde 2021, dados que estão na internet, muita coisa. E aí, ele basicamente teve duas fases de treinamento, né? Uma durou, eu vou falar mais para frente, mas já estou dando spoiler, uma durou aí 1 ano, outra 6 meses, mas de treinamento massivo, tá? Massivo. Então, até atingir um ponto em que as coisas estavam refinadas, tá? Mas no começo ele dava respostas completamente erradas, tá? E sem lógica nenhuma. É assim com toda a inteligência artificial. Reconhecimento de imagem, né? Nossa, apareceu isso aqui do nada, mas por que eu coloquei isso aqui? Porque desse conceito de redes neurais, o primeiro sucesso, assim, mais notório, foi a aplicação de reconhecimento de imagem, tá? Então, tem também a maioria das ferramentas de reconhecimento de imagem tem as redes neurais aí por trás, como conceito, e basicamente um reconhecimento de imagem, vou explicar agora um pouco de como é um projeto aí de redes neurais. Basicamente, você tem que ter um dataset pré-treinado, ou seja, um dataset em que contenha, em que a minha rede neural ela seja capaz, ela tenha informação suficiente para ser treinada e dar a resposta que eu espero. O que é isso? Tá? Vamos aplicar aqui nesse exemplo prático. Uma rede neural que vai identificar se aquela imagem é pássaro, cachorro ou gato. Tá? Então, pela lógica, eu vou pegar um dataset em que tenha várias imagens de pássaro, várias imagens de cachorro e várias imagens de gato e vou jogar nessa rede neural. Essa rede neural, ela vai ver tanta imagem de pássaro que ela vai criar ali mecanismos para reconhecer. E quando tiver uma imagem de pássaro nova, ela vai dizer que aquilo não é um cachorro e não é um gato, é um pássaro. Mesma lógica aplica para o cachorro e para o gato. Ela vai ver várias imagens de gato, muitas mesmo, tá? Bastante. Quanto melhor seu dataset conjunto de dados, né? Melhor seu dataset estiver treinado e quantas mais informações ele tiver, melhor vai ser seu modelo. O que eu quero dizer por melhor? Como o modelo de IA é melhor? A gente vê pela confiabilidade daquele modelo. Qual a porcentagem, qual a probabilidade daquele modelo me dar a resposta certa, tá? É 95%, é 90%, 99%, enfim. Então, com um dataset pré-treinado, um dataset bom, você consegue criar aí uma inteligência artificial. E o primeiro sucesso, uma inteligência artificial de confiança, e por isso um dos primeiros sucessos aí desse conceito de redes neurais foi de fato o reconhecimento de imagem, de modelos simples, como que eu estou mostrando aqui, reconhecer um pássaro, um cachorro, um gato, até modelos mais complexos ou aplicações mais relevantes também para o nosso dia a dia, né? Como é o caso do nosso não nosso, mas no meu caso, no meu prédio, tem um sensor de reconhecimento facial, tá? Então, basicamente, e talvez assuste um pouco eu falar desse modo, mas um robô permite a minha entrada ou não entrada na minha própria casa. Hoje, esse é o nível em que já estamos. Talvez no dia a dia você não se atente a esse fato, mas para aqueles que têm esse reconhecimento facial aí no condomínio, uma portaria, às vezes sem nenhum porteiro, um robô, uma inteligência artificial, hoje está ditando se você entra ou não entra no seu prédio, tá? Ou em outros lugares também, enfim. Uma inteligência artificial hoje está ditando se você consegue acessar ou não o seu celular. Um reconhecimento da digital, ou reconhecimento da face também. Tem vários celulares hoje com reconhecimento facial, notebook, enfim. Isso é uma inteligência artificial utilizada para reconhecimento de imagens, tá? E aqui vocês podem ver, esse é um diagrama, um diagrama aí, o mais completo aí que eu achei na internet, de vários modelos aí, de várias estruturas de redes neurais, tá? Tem várias aplicações e várias estruturas para cada uma que seja melhor para cada uma, né? Todas aí têm sua peculiaridade, sua diferença entre elas.
mas só para vocês sentirem aí o quão está desenvolvido e também é bem legal esse monte aí de bolinha interconectada, né? Mas só para vocês verem o quão está desenvolvido já esse campo das redes neurais. E agora, finalmente, aplicando o nosso conhecimento que a gente teve, a ascensão aí do ChatGPT. O ChatGPT, então, ele é uma rede neural que, ao invés de, reconhecimento facial, ele pegava imagens, o ChatGPT, ele vai ler textos. Textos da internet, ou agora, textos que o usuário coloca, que ele escreve, e é esperado que o ChatGPT, a gente tenha uma resposta em texto também. Então, é um modelo conversacional, tá? Que se mantenha um diálogo. O ChatGPT, como eu falei, ele pegou dados aí desde 2021, que estava na internet, construiu toda a sua inteligência baseada nesses dados. ChatGPT 4, se eu não me engano, ele já tem dados aí, tem um range maior de dados, então não se limita só desde 2021, tá? E o ChatGPT 3, o 3.5, que ele está disponível aí na internet, ele se destacou muito pela robustez do seu modelo. Cara, essa IA, ela consegue analisar 175 bilhões de parâmetros, tá? O que seriam parâmetros? Parâmetros são objetos, basicamente seriam as minhas palavras, tá? No caso de um texto, seriam minhas palavras, mas também vai ter contextos e vai ter sequência de palavras que importam também, tá? Então tem muita coisa que na linguagem de programação a gente às vezes chama de objetos, tá? Ou parâmetros, tem muito parâmetro e que o ChatGPT precisa considerar. E às vezes um conjunto de parâmetros vai resultar em uma coisa, se você muda um parâmetrozinho ali, já é uma resposta completamente diferente, tá bom? Então, a capacidade do ChatGPT de ser treinado com esse tanto de data é o que foi o real diferencial dele, tá? E ele também tem 96 camadas de nós em que esses parâmetros são passados, né? Eles fazem toda a conexão, então você recebe o input e aí vai ativando várias conexões de 96 camadas, tá? Então, quanto mais camadas, mais seu modelo ele vai ser o mais refinado possível, tá? E mais possibilidade de respostas distintas ele vai ter. Então, você já percebeu que o ChatGPT, você pergunta alguma coisa e você pode fazer várias e várias outras perguntas sobre aquele mesmo tema, sobre aquela mesma pergunta. E a resposta do ChatGPT geralmente vai sempre diferir. Então, essas 96 camadas representam meio que a versatilidade desse modelo, a flexibilidade, né, de trabalhar ali com distintas palavras, de prover para você distintas respostas para o mesmo tema, para uma mesma pergunta, tá bom? E um detalhe interessante, importante também, o ChatGPT, ele aceita textos na entrada, só que ele, para ter uma performance muito, mas muito melhor, ele converte esses textos, essas palavras, em IDs, tá? Em números, códigos. Então, cada palavrinha ali vai ter o seu código, e aí, juntas, elas vão formar um token, tá? É uma sequência de códigos, tá? Então, é meio que o ChatGPT tem uma tabela lá de para, né? Em que tem palavra e tem o seu respectivo código. Quando recebe esse texto, o ChatGPT já reconhece quais os códigos e a sequência que está, ele gera tokens, e esses tokens que vão ser trabalhados aí dentro dessa maçaroca de camadas, e aí depois o ChatGPT, ele reconverte, posso dizer assim, ele reconverte esses tokens em palavras e o texto final, né, para dar a resposta. E o ChatGPT, como eu falei, a IA, ela precisa ser treinada. E no caso do ChatGPT, foram utilizados dois tipos de aprendizados, tá? O aprendizado não supervisionado, que consiste em um aprendizado em que não há a ação do humano para corrigir aquela inteligência artificial. Meio que, a grosso modo, ela obtém seu conhecimento por ela mesma. Um exemplo prático disso seria um bebê, né, aprendendo a falar antes de entrar na escola.
tá? Então, o bebê, ele, né, para ele começar a falar, ele vai percebendo a comunicação de quem está em volta dele, né? Principalmente aí das pessoas mais próximas, que geralmente são a mãe, o pai, e aí ele vai tentando por ele mesmo se comunicar, falar alguma coisa, as primeiras palavras vão saindo, aí ele consegue formular frases já, perguntas. Então, e assim, não tem alguém recompensando ele ou dando uma nota para ele, para caso ele dê essa resposta, ou enfim, e se ele fizer errado, não tem alguém também não recompensando ele, tipo uma punição. Não tem isso. Ele vai aprendendo por pura observação e tentativa e erro. E é assim que acontece o aprendizado não supervisionado, né? Não é assim de fato, mas é similar a esse aprendizado não supervisionado para machine learning. Então, machine learning, já ouviram esse termo, é aprendizado de máquina, basicamente. E no caso do ChatGPT, né, o projeto ChatGPT demorou 1 ano, depois que eles coletaram todos esses dados aí desde 2021, 1 ano para o ChatGPT completar esse aprendizado não supervisionado. Então, meio que uma estrutura, uma inteligência primitiva já estava pronta quando se iniciou o aprendizado supervisionado, tá? E, cara, esses dois aprendizados, eles consomem, o ChatGPT ser treinado, consome muito CPU, consome muita memória de processamento, tá? GPU, nesse caso, que eles falam, né? Mas é muita memória de processamento, porque né, digamos assim, cada coisa ali que acontece é uma transação, vai requerer uma certa memória ali para rodar o processo. Imagina no caso do ChatGPT, que suportava 175 bilhões de parâmetros. Então, a OpenAI teve que fazer uma boa engenharia de dados aí para ter todo esse processamento disponível para o ChatGPT ser treinado. E aí, o aprendizado supervisionado, se você não supervisionado não tem alguém ali te dando recompensa, no supervisionado tem. E um exemplo, né, prático disso, de um aprendizado supervisionado, seria um aluno dentro de uma escola, estudando ali para uma prova e aprendendo qual deve ser a resposta em que ele vai pontuar, né? Numa prova, você ali tem o professor te diz o que é certo e errado, e você tende, não acontece sempre, tá? Mas você tende a estudar para tentar maximizar sua nota, né? Tentar tirar a maior nota possível. E é a mesma coisa para um aprendizado supervisionado de máquina. Lá, a OpenAI, ela contratou várias pessoas aí, vários treinadores, né, vamos chamar de treinadores, que avaliavam, né, davam feedback para o ChatGPT se aquela resposta fazia sentido ou não, né? E também aí começou uma política de restringir certas respostas. Provavelmente você deve ter escutado, ou se não, eu te falo agora, o ChatGPT, bem no começo, ele dava algumas, por exemplo, ali você é aberto a digitar o que você quiser. Então, ele não tinha uma política muito de restringir sobre assuntos mais sensíveis. Então, já falaram que o ChatGPT antes ele dava instruções de como montar uma bomba, de como matar uma pessoa, de como se matar, enfim. Acho que se matar já devia ter sido, ou matar alguém já devia ter sido restringido logo quando lançou. Mas tinham gaps, assim, tá? E aí, os treinadores, eles tinham que ir lá e falar para o ChatGPT, olha, coisas desse tipo, né? Quando você receber inputs desse tipo, eu quero que essa categoria, eu quero que a resposta que você gerou entre nessa categoria aqui, em que eu tenho uma política aplicada. Então, você vai dar esse tipo de resposta para esses inputs aí que estão entrando nessa categoria, digamos aqui, censurada, tá? E, basicamente, foram 6 meses para o ChatGPT ser treinado de maneira supervisionada pelos treinadores ali, pelos cientistas, tá? E o ChatGPT, de forma, assim, o funcionamento dele, ele pode ser dividido em 2 partes, tá? O ChatGPT, primeiro, ele tem que ter o entendimento do contexto do usuário, tá? Então, lembra que eu falei que nossa linguagem é complexa? Então, para desenvolverem o ChatGPT, eles tiveram que deixar uma parte assim exclusiva para entender e ir agregando contexto ao prompt do usuário. O que é o prompt do usuário? É o que é o comando dele ali, o que ele está digitando para o ChatGPT depois retornar, tá? Prompt é isso. Então, tem uma parte exclusiva para o contexto e uma parte exclusiva para
construir a resposta e dar o output esperado. De acordo, essas partes, claro, estão interligadas, porque a resposta tem que ser de acordo com o contexto, tá? Mas o ChatGPT, ele, de maneira funcional, ele pode ser dividido entre essas duas partes. E aqui vocês podem enxergar, vocês têm essa visão do quadrado cinza, né? Vocês só veem ali o front do que está acontecendo, mas explicando um pouco mais, a primeira linha, você pergunta, assim, um usuário perguntando quem é o primeiro-ministro da Índia. Isso já vai, a parte de contexto do ChatGPT já vai ser ativada, ele vai acumular esse contexto, então, contexto de Índia e primeiro-ministro. Beleza. Ele vai, e a parte reacionária, ela vai te dar uma resposta, de acordo com a pergunta e com o contexto. E aí você pode perguntar qual é a idade do primeiro-ministro, qual é a idade? Você não vai perguntar qual é a idade do primeiro-ministro da Índia, você vai perguntar qual é a idade. Porque o ChatGPT tem essa funcionalidade de deixar uma página, assim, né, o seu discurso, se você for continuando, ele vai manter esse mesmo contexto, ele vai agregando contextos, tá? Então, qual é a idade dele? Você pode ver aí que na caixinha de contexto foi adicionado, deixa eu ver, tá, foi adicionado a idade dele na última caixa ali, né? E aí ele vai alimentar, constrói o contexto e alimenta aquela pergunta. Aí aquela pergunta, qual é a idade dele, ela não só vai considerar, assim, o ChatGPT não só vai considerar a pergunta, a idade, como vai considerar o contexto anterior. E aí ele vai te dar uma resposta. A idade do primeiro-ministro da Índia, porque ele já sabe que ele está falando do primeiro-ministro, né? Devido a essa função de acumular o contexto. Narendra Modi é de 71 anos, tá? E aí ele vai acumulando, né? Você vê a última caixinha aí, Índia, primeiro-ministro, Narendra Modi, e 71 anos, tá? Essa é meio que a lógica que o ChatGPT opera, tá? Baseando-se em uma estrutura de redes neurais. Inteligência artificial versus humanos. O ChatGPT, ele foi, você viu, 1 ano e 6 meses, a gente criou, né? Foi criado uma inteligência artificial, assim, que supera qualquer humano em termos de conhecimento, de saber tal coisa, tá? Mesmo o humano que mais estudou na vida, ele não tem a capacidade de ter as respostas que o ChatGPT tem, tá? O ChatGPT tem resposta para tudo, de maneira organizada, ele faz códigos, ele, enfim, sabe das notícias, e o humano, ele, né, não tenho nem ideia, não é possível, assim, um humano estudar tanto, anos, a vida inteira, para chegar no nível de resposta, assim, do ChatGPT, tá? Então, em 1 ano e 6 meses, o ChatGPT ficou pronto. Em mais ou menos 20, 25 anos, um humano sai da universidade pronto para trabalhar, né? Então, vocês podem ver a diferença aí do recurso tempo, tá? O recurso tempo, inteligência artificial, ela supera o ser humano, ela demora muito menos tempo para ser desenvolvida. Agora vamos olhar um recurso de energia, tá? Ou, vamos vendo os recursos. Então, tempo, acho que a gente meio que saiu perdendo, né, nesse recurso. Tempo e energia. Vamos pensar em energia agora. Cara, o ChatGPT, para ele ser treinado, como eu falei, e várias IAs, muito, na verdade, a maioria, requer bastante processamento, bastante carga, assim, de CPU. O GPU, não estou tão a par, assim, do conceito de GPU e CPU, tá? Mas eles falam ali que é usado GPU, que é a memória utilizada para processar aí cálculos, tá? Então, basicamente, a gente chama também de cálculos, o que o ChatGPT vai fazendo para acertar as respostas. É muita coisa, é muita energia que tem que estar disponível, tá? Para o ChatGPT ser criado e ter a inteligência que ele tem. Então, hoje, muitas dessas empresas de IA, elas também olham para esse lado de fontes renováveis, de como se ter energia de maneira mais eficiente para rodar os programas dela. Não à toa, o CEO da OpenAI, ele investiu pesado em, acredito que alguma empresa relacionada à energia de fissão nuclear ou desenvolvimento de energia por reação nuclear, algo assim. E faz total sentido, porque ele realmente precisa desse recurso de ter bastante energia disponível e com o menor custo possível para fazer rodar os seus projetos de inteligência artificial. Ainda é muito custoso fazer rodar isso.
Em contrapartida, o ser humano precisa de comida e água para ser sustentado e para desenvolver a sua inteligência, tá? Claro, ele precisa de outras pessoas, assim, ele precisa de conhecimentos, precisa desprender energia estudando para saber certas coisas, mas se você deixar um humano com água e comida, ele, assim, está com essa inteligência é inerente ao ser humano. A gente tem uma inteligência por si só. A gente não precisa se enfiar nos livros para desenvolver a nossa inteligência, tá? A gente vai aprendendo, vai fazendo coisas e é natural. É a única espécie assim que tem uma inteligência tão desenvolvida a ponto de desenvolver uma linguagem, de desenvolver várias ferramentas para assessorar a gente, né? Acessórios. E a gente não consome tantos recursos energéticos como uma inteligência artificial. Então, pensando pelo lado de energia, nós somos uma inteligência muito otimizada. Assim, o nosso corpo, ele é de uma complexidade tamanha que eu acho muito, muito difícil ter, assim, um corpo artificial, tá? Funcionando em perfeita harmonia. Possível é, mas é muito difícil. Tem vários processos acontecendo aqui no nosso corpo e um deles é o que acontece na nossa mente. É muito complexa e em termos de energia assim, é ótimo. A gente não precisa de energia elétrica para estar vivo, para aprender, tá? Já a IA, se acabar a energia elétrica, acaba ela. Então, basicamente, o que eu acho? Ah, Perca de trabalho para inteligência artificial. Vai acontecer. Eu não vou, tipo, colocar um conto de fadas aqui, que a gente vai ver em perfeita harmonia com o avanço da IA. É, Substituição de empregos vão acontecer, já estão acontecendo. Um exemplo aqui é a portaria do meu prédio. A portaria do meu prédio, antes, tinham 4 porteiros, né, que revezavam entre si os turnos. Hoje não tem nenhum. Só tem um sensor de reconhecimento de imagem e um de digital. E é isso. E às vezes a gente aciona a Global, né, que é a empresa que toma conta aqui. Já estou falando o nome da empresa aqui, mas para resolver algum BO. E eles estão no escritório deles. Sim, eles não estão aqui presentes. Então, é, é um exemplo da substituição do trabalho. Essas demissões em massa aí de empresas tech, claro que foi seguindo meio que um movimento do mercado das empresas tech, mas, na minha opinião, tem muito a ver também com o avanço da inteligência artificial. Muitas coisas hoje são feitas mais rápidas, às vezes com um botão, coisas que às vezes eram até feitas manualmente, né? Bem manualmente. Feitas de maneira personalizada, de maneira manual pelos humanos, né? Como fazer uma dissertação, uma redação, um copywriting, às vezes tirar algum insight de alguns dados. Hoje tem IA, muitas IA que estão atacando aí tanto o campo de redação, de texto, como o ChatGPT, como também de dados, de insights, tá? Então, também como tem IA fazendo textos aí para advogados, médicos, tem IA já prevendo doenças, prevendo tumores, cânceres. Então, a IA ela está entrando em todos os nichos. Então, tem alguns empregos aí que, nesse momento, já estão meio que suscetíveis a ter uma inserção forte da IA, ter uma aplicação forte da IA. E aí, para as pessoas que trabalham nessa área, minha recomendação, aprenda a trabalhar com a IA, aprenda a fazer prompts eficientes, porque aí também a IA ela não vai ser assim completamente fácil de usar, de fazer aquele negócio. O intuito é que seja amigável, user-friendly, né? Mas também, se você souber, se você tiver conhecimento de realizar prompts ótimos e que economizem tempo até chegar no que você deseja de uma vez só, isso vai ser uma característica muito requisitada daqui para frente. Se você não sabe muito sobre isso, procure Prompt Engineering. É uma ciência aí que estão falando bastante. Não sei se vai, enfim, não sei se é uma onda, se vai passar, se vai ter empregos voltados a isso, não tenho 100% de certeza, mas é uma ciência que vale a pena ser estudada. Como lidar com essas ferramentas de IA. E, gente, sem humano, acho que a gente é muito importante para o mundo e para a inteligência artificial para pensar alguma vez em
exterminação da raça humana, enfim, ou esses pensamentos aí apocalípticos, né, com a inteligência artificial e robôs. Eu acredito que não haverá assim uma inteligência que se voltará totalmente contra humanos a fim de querer exterminar essa raça, mas podem haver sim maus usos, maus usuários de IA. Eu acho que assim a parte mal, a maliciosa, vai vir por parte de humano, mas o ato, a operação, pode sim vir por parte de IA, como divulgação de fake news, ah, assim, a influenciar pessoas para alguma coisa que não seja benéfica para elas, né? Influenciar hoje está muito fácil com rede social e com os algoritmos aí. Ahm, e, enfim, criar imagens falsas e divulgar na internet como notícia, ou criar vídeos também falsos e divulgar como notícias. Enfim, vocês provavelmente já viram aí muitos exemplos aí de vídeos, de imagens do Papa aí, todo concorrente, parecendo um trapper. Lembram daquele vídeo do ex-governador Dória, aqui de São Paulo, que ele, enfim, estava fazendo umas coisas lá no motel com umas primas. Aquilo lá foi criado por IA e deu o maior bafafá, assim como a foto do Papa, assim. O pessoal tá, nossa, impressionado com a precisão da IA no que tange ao resultado que ela tem dado, né? Tanto com imagem, vídeos e agora como texto com o chat GPT. Bom, gente, essa foi minha aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado pelo assunto. Aqui vai ter mais sobre isso. Eu estou aprendendo bastante também com essa caminhada, então esses assuntos relacionados à IA estão demorando um pouco mais, porque ao mesmo tempo que eu estou produzindo, eu estou tendo que correr atrás de conhecimento. Power BI já é um assunto que eu domino há mais tempo, então talvez eu intercale um assunto, uma semana assunto de inteligência artificial, outra eu volto para Power BI, para SQL, ou para outro assunto que seja um pouco mais fácil aí de produzir o conteúdo, tá? Mas eu vou continuar falando de IA aqui. Espero que vocês continuem me acompanhando e espero que vocês também interajam e comentem. Podem me perguntar dúvidas aqui no comentário ou no Instagram, no inbox, que é sempre bom ter uma discussão rica aí principalmente sobre assuntos que nos interessam. Tá? Então, a gente se vê numa próxima. Muito obrigado. É nóis. Deixa seu like e não se inscreve no canal.